Livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 24, Bíblia interpretada fácil de entender. O versículo 1. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Pai Eterno disse a Josué, o Iau, versículo 2: escolha 12 homens de cada tribo, um de cada tribo de Israel. Versículo 3: e dê esta ordem: pegue 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Leve essas pedras e coloque onde acamparem hoje à noite. Versículo 4. Então Josué chamou 12 homens que havia escolhido. Versículo 5. E disse: passa diante da arca da aliança do Pai Eterno, o Iau de vocês. Siga até o meio do Jordão. Cada um põe no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Versículo 6. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Pai Eterno tem feito no futuro. Quando seus filhos perguntarem o que significa essas pedras, quer dizer. Versículo 7. Vocês contarão o que as águas do Jordão pararam de correr no dia que a arca da aliança atravessou o rio Jordão. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. O versículo 6, para voltar atrás. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Pai Eterno tem feito no futuro. Quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, o que significa essas pedras? Versículo 7. Vocês contarão que as águas do Jordão passaram. Versículo 7. Vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio Jordão. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Versículo 8. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Pai Eterno Iau tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e levaram e colocaram no acampamento. Versículo 9. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde o sacerdote que carregava a arca havia parado. Essas pedras ainda estão lá. Versículo 10. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão. Eles ficaram parados no meio do rio Jordão, até que foi feito tudo o que o Pai Eterno, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou
o rio Jordão. Versículo 11. Quando todos já havia passado, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Versículo 12. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés e do leste atravessaram ante do resto do povo, pronto para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Versículo 13. Mais ou menos 40, assim, mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear, marcharam diante do Pai Eterno, o Iau, o Criador do céu e da terra, isto para o lado da planície de Jericó. Versículo 14. Naquele dia o Pai Eterno fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era o grande homem, e durante a vida de Josué, ele respeitaram, assim como havia respeitado a Moisés. Versículo 15. E o Pai Eterno, Iau, disse a Josué, versículo 16, mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Versículo 17. Josué fez isso. Versículo 18. Depois que os sacerdotes saíram do rio Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. Versículo 19. O povo atravessou o rio Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gigal, a leste de Jericó. Versículo 20. Ali Josué fez um movimento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão, do meio do Jordão, no fundo do Jordão. Versículo 21. E disse o povo de Israel: quando no futuro os seus filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, o que significa esse montão de pedras? Versículo 22. E vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. Versículo 23. O Pai Eterno, o Iau de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passamos. Versículo 24 para terminar. E por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Pai Eterno, do Iau de vocês, e vocês respeitarão para sempre. Este foi o livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 24. Grande milagre que o Pai Eterno, nosso Iau, Criador do céu e da terra, fez de secar a água do rio Jordão, que fez aquele milagre para o povo de Israel passar. Isso foi um grande milagre que o nosso Criador do céu e da terra fez para que o povo de Israel passasse em terra seca no fundo do rio Jordão. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males.
e dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele, para que nós não ficamos somente por ler e nem por ouvir, mas que nós podemos gravar essas palavras no fundo do coração, para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra do Pai Eterno, do jeito que quer de nós, que nós venhamos fazer a vontade dele. Uma boa noite para todos, fica todos na paz. Se for da vontade do Pai Eterno, estarei gravando o próximo vídeo, mas se Ele quiser, shalom para todos.